Amados irmãos, o Salmo 128 nos diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejam os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar mais uma vez? Amados irmãos, Senhor, esta é a tua palavra, e nós te louvamos pelo privilégio que temos, ó Deus, de conhecer a tua palavra, pelo livre acesso que temos a ela, por ter o Senhor graciosamente se servido em dar-nos a conhecer a Ti, e pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, iluminado o nosso entendimento para compreendermos as verdades eternas da Tua palavra. O Senhor mesmo diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais, mas estas só podem ser reveladas pelo Teu Espírito, e o Senhor fez, ó Deus, o Teu Espírito habitar em nós, nos tirando das trevas para a maravilhosa luz, para o conhecimento de Cristo, nosso Redentor, e para que conheçamos os caminhos de vida na Tua presença, Senhor. Muito obrigado por isso. Por isso pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a iluminar o nosso entendimento nesta noite, a fim de sermos, ó Deus, edificados pela pregação da Tua palavra. Pedimos que o Senhor seja gracioso com o Teu servo, ó Deus, que irá pregar a Tua palavra para a nossa edificação. Ele depende do Senhor, depende de Ti, Senhor. Seja gracioso com ele. Nós precisamos disso. Precisamos da Tua graça, nos alcançando com o entendimento da Tua palavra. E pedimos isso humildemente, porque sabemos que somos dependentes do Senhor, e com confiança, porque nós temos o Espírito do Senhor que ilumina o nosso entendimento. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é que oramos neste momento. Amém. Irmãos, nós precisamos avaliar seriamente se os problemas e as crises que marcam nossa família são problemas e crises superficiais ou se são problemas e crises estruturais. Porque a semelhança de uma edificação, nós corremos o risco, irmãos, de gastar inutilmente tempo e recurso tentando consertar rachaduras na parede da casa, quando o seu problema se encontra não ali, mas no alicerce, que é inadequado, um alicerce que necessita de um tratamento mais significativo, um tratamento que precisa ser melhor localizado, para que então, com um alicerce firme estabelecido, as paredes dessa edificação possam então se sustentar. Eu ilustro isso, irmãos, porque, por vezes, a família se depara com intermináveis conflitos conjugais, ou então conflitos irreconciliáveis entre pais e filhos, e a família corre o risco de pensar que esses problemas podem ser meramente circunstanciais e resolvidos, então, na base apenas de diálogo entre as partes, e daquelas sempre frustradas tentativas de encontrar certas posturas que aqui e ali podem melhorar o convívio familiar, quando, na verdade, o problema pode ser de uma ordem muito mais profunda, resultante da falta daquilo que o Salmo nos mostrará, que tem a ver com o fundamento da família alicerçada e conduzida no temor do Senhor. Este Salmo nos ajuda, irmãos, a entendermos qual deve ser, de fato, o fundamento sólido do nosso lar. O fundamento esse que proporcionará à nossa família, então, condições de caminhar alicerçada e firmada na graça de Cristo. De maneira semelhante ao Salmo anterior, ao Salmo 127,
Esse salmo aqui, 128, irmãos, contém uma forte semelhança com a literatura de sabedoria do Antigo Testamento. E é importante entendermos isso. Já compreenderão por quê. Literatura de sabedoria é semelhança do livro de Jó, Provérbios, Eclesiastes, e também de alguns outros salmos, como 128, 27, o próprio Salmo 1 e outros. Esses textos de sabedoria, como menciona certo comentarista, eles têm esse nome porque eles enfatizam primordialmente que o seu conteúdo não leva em conta os grandes fatos da redenção de Deus, mas, sobretudo, na atividade prática da vida que é vivida no temor do Senhor. Esse tipo de salmo sapiencial mostra como tal temor, então, se exibe na vida prática, de modo que ele é realmente, como chama esse comentarista, de uma piedade nas roupas de trabalho. Ele pressupõe um homem que é redimido por Cristo, porque é um homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e enfatiza, então, como é a vida deste homem em movimento, ou como ele diz, como é sua piedade, enquanto ele está vestido com as roupas de trabalho. Essa literatura sapiencial tem várias características, mas aqui nos importam, e, de fato, de maneira muito importante, é necessário entendermos isso, que não são promessas de Deus que se aplicam sem exceção. Essa é uma característica muito fundamental dos textos de sabedoria, como este salmo. Não são promessas de Deus que se aplicam sem exceção, mas, ao contrário, são generalizações com base na experiência humana, e pode muito bem haver, então, exceções dessas verdades gerais. Ela inclui ainda, como marca, o conhecimento de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e que, por vezes, a solução se encontra não nesta vida, mas na vida por vir. Por exemplo, no Salmo 73, essa é a conclusão do salmista. O problema do mal não se resolverá na sua plenitude agora, mas no dia por vir. E uma atenção importante, já mencionada, é necessário ser dada aqui, que essa literatura, então, que ensina que essa vida piedosa vivida no temor do Senhor, e como consequência, então, desfrutando das bênçãos do Senhor, não ensina, como eu disse, a inexistência de exceções, mas a sua ênfase está na regularidade das coisas. Deixe-me ilustrar isso, para que fique mais claro para você. Tem nesse salmo aqui duas coisas que já podem deixar isso claro. É-nos dito aqui que o homem piedoso desfruta, como recompensa da bem-aventurança de viver no temor do Senhor, de esposa frutífera e de filhos. No entanto, irmãos, pessoas piedosas podem experimentar infertilidade meramente como resultado das condições biológicas nesse mundo caído. E não por falta de piedade pessoal. Percebe a importância de entender que nós estamos falando de um tipo de literatura que é de sabedoria, porque, do contrário, o que nós teríamos que concluir aqui? Ou que este homem piedoso não é piedoso, e é por esta razão que não há fertilidade no lar dele, ou então que Deus fale em suas promessas. Mas quando nós entendemos que esse salmo é um salmo de sabedoria, e que ele mostra, então, o caminho da sabedoria, da vida vivida no temor do Senhor e as consequências comuns que são experimentadas por aqueles que trilham esse caminho, não deixando fechada exceções, como um exemplo citado, nós entendemos melhor o que esse salmo nos ensina e nós podemos, então, confiar devidamente na palavra do Senhor e descansar o coração nele. Um outro exemplo, irmãos, é que esse texto fala que um homem piedoso é um homem que vive muitos dias para contemplar, inclusive, seus netos, os filhos dos seus filhos. No entanto, irmãos, homens piedosos morrem cedo. Às vezes, sem sequer deixar filhos. Homens piedosos. Se eu não entendesse que esse salmo é um salmo de sabedoria, eu teria que concluir mais uma vez, ou que este homem morreu porque ele não era piedoso, a despeito de todas as evidências que nós temos para a piedade dele, e basta a gente olhar para as Escrituras, que nós veremos homens piedosos que se foram, muitos deles jovens. Aqui nesse texto, muitos deles jovens, como sabe quem? Abel, que não viveu muitos dias, como seu irmão Caim ímpio viveu. Então, o Salmo de Sabedoria, de fato, mostra o caminho
comum da vida do homem piedoso, mas sem deixar exceções em aberto. Porque se nós ignorarmos, irmãos, a natureza disso, como nesses dois exemplos citados, nós concluiremos equivocadamente ou que Deus falha, ou que homens piedosos não são piedosos de verdade. E essas duas conclusões podem ser falsas, uma seguramente e a outra possivelmente pode ser falsa. Imagine você, se você não entender isso, e você então se depara com um homem ou uma mulher piedosa, né, que não experimentaram as bênçãos comumente concedidas em sua vida, como por desígnio divino, né, como a infertilidade. E aí então você ter que dizer, olha, o Salmo promete que se você for piedoso, você vai ter filho. Percebe o quanto apenas a compreensão adequada de um gênero literário das Escrituras pode nos livrar de um fardo que não confere com o ensino das Escrituras Sagradas? Imagine uma mulher enlutada, e você chegar para ela, né, ou ela ter que concluir no seu coração que o marido piedoso com quem ela se casou e que morreu cedo, era uma piedade só de aparência, só porque ele morreu cedo. Então, irmãos, antes de mais nada, antes de olharmos para este salmo, que apresenta para nós o fundamento de uma família que será, então, conduzida em alicerce seguro nos caminhos do Senhor, nós precisamos entender isso, que trata-se de um salmo de sabedoria. E este salmo tem como tema, ele é voltado à bênção de Deus para a família piedosa, então, que é conduzida neste texto por um homem temente ao Senhor. E para nos ensinar isso, esse salmo se estrutura em duas partes, muito simples, que estão postas aí, se você olhar o seu texto, você encontrará isso. Uma parte tem a ver com a bem-aventurança do homem temente a Deus. E a outra, com a bênção sacerdotal sobre o homem temente ao Senhor. Irmãos, qual deve ser, então, o fundamento sólido do nosso lar, o qual proporcionará à nossa família condições de caminhar alicerçada e firmada na graça de Cristo? O fundamento sólido do nosso lar, irmãos, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo, a quem nós nos submetemos e também de quem dependemos. Eu creio que esse seja o ensino central desse salmo. O fundamento sólido do nosso lar é Cristo, a quem nós nos submetemos e de quem nós dependemos. Como eu disse, é em vão, ou pode ser em vão, gastarmos tempo, energia e esforços tentando corrigir rachaduras na parede, quando, na verdade, o problema se encontra no próprio alicerce. Uma verdadeira piedade cristã, vivida no contexto do lar, ela não é fundamentada jamais na nossa capacidade de produzirmos esse lar estruturado, mas na rocha que é Cristo, em quem nós devemos estar firmes, nos submetendo a Ele e confiando nele de maneira dependente. Repito, esse salmo nos ensina que o fundamento do nosso lar o fundamento da nossa família é o Senhor, é Cristo, a quem nós nos submetemos e de quem dependemos. Portanto, duas verdades centrais aqui para nós guardarmos no nosso coração, enquanto nós entendemos esse salmo. O Cristo, que é o alicerce seguro do nosso lar, a Ele nós devemos nos submeter e dele somente nós devemos depender para a edificação da nossa família. Bom, o fundamento sólido do nosso lar, então, é Cristo, a quem nós devemos submeter, é o que começa ensinando este salmo, versos 1 a 4. Esse é um cântico de romagem também, como os demais salmos, como o Salmo 127, a partir do Salmo 120, na verdade, até o 134, são aqueles cânticos que o povo de Deus cantava enquanto subiam a Jerusalém. E como perceberemos nesse salmo, parte desse salmo já é, então, expressada, a bênção sacerdotal, não mais durante a peregrinação, mas eles já tendo chegado em Jerusalém, na cidade da adoração, onde ali o sacerdote, então, sobre as famílias, então, anunciariam a bênção do Senhor, conforme os versos finais desse texto se encontra. Esse salmo, irmãos, começa com um bem-aventurado, exatamente como começa o Salmo 1, que é um outro salmo sapiencial, salmo de sabedoria. Esse termo, como dito em outras ocasiões, esse termo bem-aventurado, pode também ser traduzido como ó bem-aventurança de homem, ou ainda que extraordinária felicidade tem aquele que nesse salmo aqui, como nos diz, é temente ao Senhor.
Essa expressão, então, é uma expressão de admiração do salmista pelo estado de bem-aventurança, de plena felicidade, que alguém que é temente a Deus, é temente ao Senhor, experimenta. Alguém que anda nos caminhos do Senhor experimenta. E esse homem, então, recebe bênçãos graciosas do Senhor no contexto do seu lar. É o que esse salmo ensina. É importante entendermos alguns termos aqui, irmãos, como essa expressão temente ao Senhor, temente a Yahvé, o Deus da aliança. Literalmente, o verso 1 nos diz: bem-aventurado todo temente ao Senhor. É necessário, então, entendermos o que é, afinal, temente e quem é Senhor aqui, né? Começando por isso. Como eu disse anteriormente, um salmo de sabedoria, um texto de sabedoria no contexto das Escrituras, pressupõe que aquele que é chamado para desfrutar da sabedoria proposta nesse salmo é alguém que é temente ao Senhor, é alguém que tem a vida submissa ao Senhor, logo é uma palavra dirigida ao povo de Deus. Ela pressupõe, esta verdade aqui pressupõe que aqueles que caminham nesse caminho são crentes, submeteram sua vida ao Senhor, e de maneira muito marcada está posta aqui, irmãos, que é temer ao único e verdadeiro Deus que existe. Por que é importante dizer isso? Porque não estamos falando de um tipo de temor a um Deus qualquer. Nós não estamos falando o Salmo não está falando, melhor dizendo, de um tipo de religião qualquer, de um sentimento religioso posto em qualquer coisa, ou em qualquer pessoa, ou em qualquer Deus, mas exclusivamente ao Deus das Escrituras. O Deus verdadeiro revelado nas Escrituras, o Deus que é o único Deus, que é o Criador dos céus e da terra, o Deus que é soberano sobre todas as coisas e que deve ser então reconhecido como o único digno de ser temido, adorado, crido, confiado e obedecido. De fato, nós estamos falando de qualquer religião. Não há promessa nenhuma para aqueles que buscam temer qualquer espírito religioso ou Deus, mas somente ao Senhor. E de fato, irmãos, de fato, há somente dois tipos de fé na existência humana. Apenas dois, unicamente. Um tipo de fé que é fé falsa, ou confiança colocada no que é falso, e ela envolve desde culto a ídolos de barro, até o culto à própria razão humana, incluindo até mesmo aquelas manifestações de fé que são uma adulteração da verdadeira fé cristã. Todas essas manifestações de fé são alicerçadas no próprio homem, no próprio ser humano, que é quem define, por sua própria imaginação, como Deus deve ser adorado, ou quem é que deve ser adorado. Portanto, independente de qualquer variação de fé, se ela não for a fé verdadeira, é uma fé falsa. Por isso que só existe dois tipos de fé na existência. E, evidentemente, o outro tipo de fé, irmãos, é a fé verdadeira, ou a confiança colocada no que é verdadeiro, que é uma fé tal como as Escrituras nos revelam, que é estabelecida no próprio Deus. E esse Deus é Yahvé, o Senhor da aliança, o Deus da redenção de pecadores que pela sua graça os redimiu em Cristo para a sua glória. Esta fé verdadeira, irmãos, contra qualquer outra manifestação de fé que é falsa, ela envolve necessariamente a aceitação irrestrita das Escrituras como palavra de Deus. Exige o reconhecimento efetivo de Deus como único e trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tal como nos revela as Escrituras. Exige o reconhecimento de que a salvação é unicamente em Cristo, o Deus Filho, que se encarnou, morreu pelos nossos pecados, pelos pecados dos eleitos, e ressuscitou para a justificação deles, que foi assunto aos céus e de lá voltará para julgar vivos e mortos. Envolve o reconhecimento necessário de que a salvação é somente pela graça mediante a fé em Cristo, não por obras ou por qualquer merecimento, para que ninguém se glorie em vão diante de Deus. Exige uma resposta de fé que é marcada por arrependimento de pecados, reconhecimento da nossa condição pecaminosa e da nossa dignidade de condenação diante de Deus por causa dos nossos pecados, sendo marcada, então, também pela confiança em Cristo somente e pela mudança de vida como fruto genuíno de arrependimento e renúncia de toda idolatria e impiedade, bem como da rejeição de todo caminho de adoração a qualquer Deus falso, incluindo a si mesmo. E assim, tendo disposição de viver em obediência fiel e ativa a Cristo, tendo reconhecido como
Senhor e Salvador. A bem-aventurança está atrelada a esse Deus em quem devemos confiar e nos submeter. É o temor a esse Deus, irmãos, que redunda em bem-aventurança. Percebe a importância de termos isso muito bem claro? Não se trata aqui de uma palestra para que você tenha uma família boa. Se trata da necessidade de nós submetermos a nossa família ao senhorio do único Deus, andando nos seus caminhos em submissão a Ele, para que, em submissão ao Deus verdadeiro, conforme as Escrituras nos revelam esse Deus, que é Salvador gracioso de pecadores mediante Jesus Cristo, é que nós encontraremos a verdadeira bem-aventurança na nossa vida. É temor a esse Deus, excluindo deste modo qualquer tipo de adoração ou fé que não seja essa unicamente no Deus verdadeiro. De fato, irmãos, inevitavelmente a fé cristã é radicalmente exclusivista. Eu não gostaria que ninguém que está me ouvindo aqui, ou que me ouvirá, que está me ouvindo pela internet ou me ouvirá, pense que é possível ser bem-aventurado vivendo algum tipo de religião. Não, a bem-aventurança, o estado verdadeiro de felicidade de um homem, unicamente em quem a família pode ser verdadeiramente alicerçada, é nesse Deus verdadeiro, redentor de pecadores, que nós devemos dedicar exclusiva adoração, porque esse Deus exige exclusiva adoração. A fé cristã é radicalmente exclusivista, porque só existem dois tipos de fé na existência: a fé cristã e as falsas fés. Contra essa fé, para aqueles que não querem a ela submeter, restará a prestação de contas no dia do juízo final, irmãos, por negar o caminho gracioso de salvação mediante Cristo. Isso aqui deve já antecipadamente nos levar a duas coisas, ou levar especialmente aqueles que não entenderam isso ainda, a dois caminhos possíveis: arrependimento e fé em Cristo, nos termos já apresentados, porque é um Deus gracioso para salvar pecadores, envolvendo então reconhecimento de pecado, a consciência do merecimento da condenação eterna, e o arrependimento e fé em Cristo como Salvador de pecadores, ou então a consciência de que essas bênçãos não lhe pertencem e que você terá que prestar conta no dia do juízo diante de Deus. Essa é a verdade das Escrituras. Não adianta nós falarmos sobre família sem antes falarmos sobre o Deus que deseja ou que requer ser adorado, tal como Ele é, o Senhor da aliança, o Deus redentor de pecadores, a quem nós nos dobramos em arrependimento e fé, nos rendendo a Ele, ou o Deus que nós negamos e teremos que nos encontrar com Ele no dia do juízo. Não haverá um terceiro caminho. Dito isso, irmãos, nós precisamos entender o que é um homem temente, então, a esse Deus, né? Um certo comentarista diz que esse temor do Senhor, que é o que o homem temente a Deus tem, não descreve um medo desprezível, né, abjeto, um medo asqueroso de um escravo diante de um senhor, aquele medo horripilante, né? Mas antes a devoção de um coração amoroso para com o Senhor soberano, a quem é de fato a reverência, temor verdadeiro e submissão, ou seja, não é um medo desprezível, mas um reverente e amoroso e amorosa devoção ao Senhor. A pessoa piedosa pode ser descrita assim de várias maneiras, mas aqui nós temos duas marcas para essa piedade, que são duas faces da mesma realidade. O temor reverente para com o Senhor e andar nos seus caminhos, né? E diz esse comentarista ainda, onde houver verdadeira reverência para com o Senhor, aí inevitavelmente também haverá uma vida de obediência atenciosa aos seus caminhos. De modo mais específico, irmãos, nesse versículo 1, nós temos aqui um paralelo entre o temor do Senhor e andar nos seus caminhos. Eu creio que, de fato, nós não estamos falando aqui de duas ideias distintas. Inclusive, esse E que nós encontramos aí no início, na segunda linha do verso 1, ele não se encontra no texto bíblico. Eu entendo que andar nos caminhos do Senhor é uma explicação para o que significa, ou para um dos aspectos do que significa temer ao Senhor, expresso nesse salmo. É como se o salmista estivesse dizendo que é bem-aventurado o que teme ao Senhor, ou seja, aquele que anda nos seus caminhos.
Assim, o viver piedoso, que é o viver cheio desse temor reverente ao Senhor e alinhado, então, com os caminhos do Senhor, ensinados na sua palavra, é a bem-aventurança em si. E dessa bênção, irmãos, decorre tantas outras, como nós veremos nesse texto. Enoque foi um homem que andou com Deus. E ele ilustra verdadeiramente a vida de um homem piedoso, que o teme e que, de fato, viveu uma vida trilhando esses caminhos do Senhor. Enoque foi um homem que não teve apenas um passeio casual ao lado do Senhor. Quem diz isso é um comentarista bíblico chamado James Montgomery Boyce. Não foi um passeio casual ao lado do Senhor, mas foi um homem que andou verdadeiramente com Deus. Quando nós lemos Gênesis 5, ali nos é dito, irmãos, que ele andou com Deus, e isso é dito por 2 vezes. Na primeira, é nos antecipado que ele tinha 65 anos, então ele teve um filho, Matusalém. E é a primeira vez que é dito que ele andou com Deus. Não significa que ele passou a andar com Deus com 65 anos, mas é a primeira vez que é dito isso. Depois, então, narrando o fim dos seus dias na terra, quando ele foi tomado pelo Senhor, também é nos dito ali que ele viveu mais 300 anos. E mais uma vez o texto bíblico diz que ele andou com Deus. Ou seja, foram ao menos 300 anos vivendo no temor do Senhor, andando com Deus. Não se trata realmente de um passeio casual, mas de uma longa vida servindo a Deus. E Enoque é lembrado assim nas Escrituras, irmãos, como um homem que andou com Deus. O que ele fez durante esses 3 séculos em que ele andou com o Senhor? Judas nos ajuda a entender isso. Ele foi um homem que anunciou a justiça de Deus vinda ao mundo contra os homens ímpios. Diz lá Judas 14:15 para nós, que este Enoque dizia assim como um profeta de Deus naquele mundo ímpio: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticam e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferem contra ele, contra o Senhor. Esse sermão não tem nada de popular, né? Mas ele anuncia o Deus verdadeiro, porque quem anda com esse Deus verdadeiro não pode ensinar ao mundo ímpio outra coisa, senão a verdade de que esse Deus verdadeiro irá pedir conta de toda a impiedade existente nesse mundo. Essa realidade da profecia de Enoque também é um lembrete, irmãos, de que a caminhada cristã, embora experimente uma dimensão pessoal, ela envolve a nossa relação com o mundo, como servos de Deus, chamados para proclamar a verdade de Deus ao mundo em que vivemos. Este caminho fiel que Enoque experimentou também está registrado em Hebreus 11:5. Lá em Hebreus 11:5 nos é dito que Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus. Ele temia a Deus. Ele andava nos caminhos do Senhor e foi elogiado, irmãos, por isso. Esse é o veredito do próprio Deus da palavra para aqueles que andam, de fato, nos seus caminhos, como andou Enoque. Deixe-me fazer uma aplicação antecipada aqui, irmãos. Como eu disse no início, a reconstrução de um casamento falido jamais terá êxito, se o alvo central do casal for apenas se entenderem. Se o alvo principal for apenas se entenderem e não andarem individualmente e juntos no temor do Senhor, nos caminhos de Cristo. O problema pode muitas vezes não estar na parede rachada, mas no alicerce que não é firme e nem nivelado devidamente. Se entender não deveria ser o alvo último do nosso casamento, irmãos, e é nisso que nós vamos investir tola e inutilmente o labor,
as energias e os esforços do nosso coração, pensando que o nosso casamento é um fim em si mesmo para vivermos bem juntos, quando na verdade o alvo mais fundamental da vida de uma família é viver no temor do Senhor, andando nos seus caminhos, e é disso que dependerá toda a solidez da nossa caminhada como servos de Cristo, como famílias nesse mundo. Reconciliação, irmãos, entre pais e filhos, entre irmãos, jamais deveria ter como ponto de partida outra coisa, senão o desejo do temor do Senhor e da busca efetiva por andar nos caminhos dele, porque tudo o mais decorrerá disso. Porque muitas vezes, ou porque fundamentalmente o que leva à ruptura de relacionamentos é a falta desse temor do Senhor, ou a falta de andar nos caminhos dele, de um dos envolvidos ou de ambos. Qualquer outra tentativa de resolver dilemas familiares, irmãos, é meramente um paliativo, um atenuante temporário para o mal, o protelamento de uma crise que continuará catastrófica. Anestesia. Esse salmo, então, feito essa aplicação antecipada, fala da recompensa e do sustento do Senhor para aqueles que vivem no temor dEle, que se submetem aos seus caminhos. Porque qual é, então, o alicerce fundamental que a nossa família precisa ter? Cristo. E nós nos submetendo aos caminhos dEle e confiando na sua graça, como nós veremos, àqueles que andam nos caminhos do Senhor, que se submetem a Cristo, ao Senhor, Deus Redentor nosso, esses então recebem como recompensa da graça de Deus as bênçãos sobre si. É o que o verso 2 a 4 vai nos dizer agora. Quais são as bênçãos para esse homem que teme ao Senhor? É claro que esse salmo não responde essa pergunta exaustivamente. Nós vamos responder o que este salmo nos traz. Aqui, irmãos, nós encontramos que esse homem temente ao Senhor é aquele que desfrutará da bênção referente ao seu trabalho e à sua família. Duas esferas que são essenciais da vida humana. É o que está posto aí, a partir do verso 4. Ele vai comer do fruto do trabalho das suas mãos, diz o salmista, se referindo diretamente ao homem bem-aventurado, você comerá. Você certamente comerá. Esse salmo ensina, ou melhor, o salmo anterior, o salmo 127, ensina que o homem que se entrega a um labor extenuante do trabalho, mas não faz isso no temor do Senhor, cujos projetos então são projetos autônomos e autossuficientes, terá como recompensa meramente comer pão do trabalho de dores. Não é isso que o salmo 127 diz? Já o homem que teme ao Senhor, por contraste aqui nesse salmo, ensina que aqueles que temem ao Senhor recebem como recompensa comer o pão do seu trabalho. É o trabalho fatigante debaixo do sol, em ambos. Mas o desgaste que um experimenta no sol extenuante é inútil, porque é um trabalho que não tem como disposição seguir o verdadeiro trabalhador, que é o próprio Senhor, a quem nós servimos enquanto trabalhamos nesse mundo. Mas é um trabalho de si mesmo, como os babelitas que queriam edificar para si mesmos, construir para si mesmos. É um desperdício de vida debaixo do sol por inutilidade. Já aqueles que temem ao Senhor vão se cansar, vão trabalhar intensamente. Nenhum dos dois salmos celebra a preguiça, mas o trabalho, porque o homem de fato foi criado para o trabalho. Mas é a realidade de que esse esforço e desgaste, esse labor e esse cansaço terá recompensa, porque foi feito em Deus. E a recompensa é não comer o pão do trabalho de dores, por mais, como eu disse em outra ocasião, elegante, bonito, sofisticado e saboroso que seja, mas é comer o pão do trabalho com a graça de Deus. Esse verso enfatiza algo que não aparece na nossa tradução,
mas que deveria, porque faz muito sentido. Tem uma pequena expressão aí no texto hebraico que enfatiza que do trabalho das suas mãos, você certamente comerá. É isso que está escrito no texto hebraico. É uma garantia segura de que aquele que anda no temor do Senhor, para esse não faltará o sustento do Senhor. A propósito, irmãos, o que o Senhor Jesus nos diz no Sermão do Monte, quando Ele nos chama para não andarmos ansiosos, descansarmos nele, buscando em primeiro lugar o seu reino, porque o sustento Ele nos dá. O que o Senhor nos diz quando Ele nos ensina a orar? Que nós devemos pedir o pão de cada dia, porque esse pão procede dEle. A certeza absoluta de que o Senhor dá sustento aos seus filhos que vivem na dependência dEle. Esses não devem viver ansiosos, mas desejosos do seu reino. E de fato, diferente daquele homem que trabalha buscando o seu próprio reino, o homem piedoso que anda nos caminhos do Senhor e teme ao Senhor de todo o coração, é o homem que vive para o reino de Deus. Portanto, tem a certeza, a garantia, não apenas à luz desse salmo, mas da própria promessa de Cristo, tentando anular a nossa tola ansiedade, de que Ele nunca deixará de amparar os seus filhos. Nunca. Nunca, irmãos. O Senhor sustenta e abençoa as obras das nossas mãos, como pede Moisés na oração do Salmo 90 e como também Neemias pede ao Senhor. Esse verso 2 termina assim: bem-aventurança sua, no caso deste homem, prosperidade para você. Ou seja, é a mesma expressão de bem-aventurança, onde aparece feliz aí na sua tradução, é a mesma expressão do início do texto de bem-aventurança, mostrando que de fato aquele que teme o Senhor se deleita no cuidado de Deus, e isso se torna para ele uma bênção graciosa, um descanso para ele. A outra promessa contida neste salmo, irmãos, a outra experiência desse homem piedoso, contida nesse salmo de sabedoria, promessa de sabedoria, dizendo assim, é que ele experimentará na outra esfera fundamental da sua vida, que é a sua família, a graça bondosa de Deus. É dito aí que a sua esposa será como uma videira que produz fruto, que será frutífera no interior da sua casa, e que seus filhos serão como broto de oliveira ao redor da mesa. Diferente do que é para nós, irmãos, a videira e a oliveira eram elementos ali muito comuns da vida, do sustento de Israel e também vitais para a vida, inclusive para a economia do povo de Deus no Antigo Testamento. Essa imagem de família aqui é de uma família verdadeiramente próspera, assim como uma videira produzindo muitos frutos, trazendo prosperidade, júbilo para o povo de Deus, que colheria, desfrutaria dos seus frutos e também teria o seu sustento providenciado. E da oliveira que brotaria depois de tanto tempo de cultivo, porque são muitos anos para uma oliveira dar fruto pela primeira vez, embora depois ela possa dar frutos por séculos, se for bem cuidada e se não sofrer algum dano radical, mas ela demora para dar fruto. Então, quando depois de talvez uma década ou mais de cuidado dessa oliveira, começam a brotar os frutos ali, os seus brotos, isso é júbilo e alegria. Essa é a imagem que está contida aqui. A família, então, do homem piedoso é uma expressão jubilosa da graça abundante de Deus, experimentada na família. Parece utópico isso, não é? Talvez você imagine aí, minha irmã, o marido chegando aborrecido do trabalho, fatigante, frustrante, ingrato muitas vezes. Seus filhos tumultuados, trancados em casa nessa pandemia, tumultuados, aflitos, agitados, inquietos, desobedientes até, mas às vezes meramente angustiados e aflitos. Você ali aflita, diante de tudo aquilo que se trabalha, além de trabalhar em casa, trabalha fora também, agora está trabalhando em casa dobradamente, e todo esse ambiente tumultuoso,
e quando você pensa que o esposo vai chegar em casa e facilitar as coisas e tornar o ambiente mais amável, piora tudo. Talvez você corra o risco de pensar que essa imagem aqui seja verdadeiramente utópica, uma ilusão. E corremos o risco de até olhar para ela com ceticismo. É verdade, irmãos, que como eu descrevi, nós sabemos que a vida no mundo caído, a vida familiar no mundo caído, inclusive, pode ser marcada por momentos de infrutividade e de esterilidade, de ausência de afeição e de muitas angústias que marcam o contexto da nossa família. Seja pela própria realidade do pecado no mundo, depois de um dia inteiro de trabalho cansa. Passar o dia inteiro com os filhos em casa, tem homem que acha que a mulher ficar em casa o dia inteiro cuidando dos filhos não dá o direito para ela de se sentir cansada, porque afinal você não fez nada, ficou em casa o dia inteiro. Essa é uma insolência, é um absurdo, uma concepção masculina que leve a esses termos, porque o próprio cuidado com os filhos em si mesmo, dirigindo, cuidando, fazendo o que tem que fazer com os filhos na educação deles, é esgotante, deliberadamente esgotante ou não é? E aí chega o marido no final do dia, né? E diz, mas por que você está cansado, exausto? Você não fez nada o dia inteiro? Só ficou em casa? Meu Deus, pelo amor de Deus, irmãos, nunca mais falem isso. Porque isso é um desprezo à realidade do labor da mulher que se dedica em casa ao cuidado dos filhos e ao próprio lar. De fato, a realidade da família, nesse mundo caído, experimenta aflições, como eu disse, seja pela própria realidade da queda que experimentamos, ou mesmo como consequência de pecados praticados no seio da família. Nós também sabemos que esse salmo é um salmo de sabedoria, então ele aponta para aquilo que é o caminho de uma experiência ideal, a ser buscada verdadeiramente, buscada a ser experimentada verdadeiramente. Esse salmo mostra aqui que esse é o resultado geral da vida daquele que teme ao Senhor, sim, irmãos. Embora não descarte exceções, mas também não descarte essa sabedoria geral contida nele. E que a grande influência, sem dúvida, a grande influência para o desfrute dessa bênção em nosso lar, na medida em que nós conduzimos a nossa vida no temor e nos caminhos do Senhor. A ideia aqui é de o lar como um refrigério gracioso nesse mundo caído. O Salmo 104, 15, se referindo a esses dois elementos importantes da cultura do Antigo Testamento, inclusive da cultura dietética do Antigo Testamento, da dieta do povo de Deus no Antigo Testamento e da sua agricultura, diz que o Salmo 104, 15 diz, o vinho alegra o coração do homem e o azeite lhe dá brilho ao rosto, além do alimento que lhe sustenta as forças. Então, se isso for aplicado aqui ao contexto desse salmo, onde diz que a mulher, então, é como uma videira que produz fruto, né? Uma videira frutífera no interior da casa, e os filhos, então, como o rebento da oliveira, o broto da oliveira, ao redor da mesa, a ideia aqui é de um refrigério gracioso desfrutado, como se desfruta na época da colheita, o povo de Deus, que trabalha o tempo todo e chega uma hora que desfruta de colher esses frutos e desfrutar de prosperidade, inclusive se alegrando com essas bênçãos dadas por Deus para o seu deleite, para a alegria do seu coração e para o brilho do seu rosto, como o Salmo 104, 15 faz menção ao vinho e ao azeite. Essa é a imagem de um lar, irmãos. De um lar que deveria ser um ambiente de deleite, um lar que deveria ser um ambiente de júbilo, o lar que deveria ser um ambiente no qual houvesse, então, alegria, um brilho gracioso, reinasse no nosso semblante a hora que nós estivéssemos junto com nossa esposa, falando aos homens agora, e filhos, o gozo daquele lar. E eu fico imaginando isso, filhos ao redor da mesa, irmãos, a não ser que você tenha a sorte de ter um filho que seja quase que inerte,
Mas se você tem filhos comuns, você sabe como os meninos ficam na mesa, não sabe? Sabem como eles ficam na mesa? Agitados, inquietos, ora brigando um com o outro, ora querendo estar junto um do outro, ali na própria mesa. Ora querendo comer de mais, ora querendo comer de menos, e eles estão ali barulhando em volta da mesa, tumultuado. Ainda pensa na mesa de um judeu, que não é a nossa mesa comum, com cadeiras altas, no qual nós nos assentamos, né? Mas são cadeiras próximas ao chão, onde o menino facilmente ali já não está mais sentado, mas correndo pela casa, e a esposa junto ali com o marido está tentando, neste momento, colocar as coisas em ordem, a despeito do problema do gás, ou do encanamento que depois da refeição vai ter que ser consertado, do vazamento que está ali exposto, já esperando dias para ser resolvido, a despeito do sofrimento e das tristezas que o trabalho trouxe, mas o lar como um lugar de gozo e deleite. Se você sente saudade desse lar, você que é casado, se você sente saudade de vivenciar esse lar, o que este salmo ensina é que este lar é resultado de uma vida submissa a Cristo no seu lar. Os meninos não deixarão de ser agitados, o encanamento não parará de romper, o patrão não deixará de ser ingrato, injusto contigo. Os dilemas não deixarão de cercar a sua família. Mas quando o filho e a esposa, falando aos homens, for visto então como bênção do Senhor na nossa vida, eles mesmos refletindo a vida no temor do Senhor, então esse lar será o lugar de refrigério gracioso nesse mundo caído. Sabe, irmãos, eu gosto de orquídeas. E as flores de uma orquídea, não essas orquídeas que inadequadamente são cuidadas em supermercados, né, que estão ali para serem compradas e alegrarem momentaneamente, e depois já vão se dissolver porque não respeitam uma série de processos necessários para a própria orquídea. Refrigeração, mudança climática, choque térmico, etc. Mas uma orquídea bem cuidada, as suas flores, que são lindíssimas e me encantam particularmente, duram aí de 1 a 2 meses, se forem bem cuidadas. Depois elas caem. E é possível que aquele galho seco que ficou ao ser adequadamente podado e aquela planta ser devidamente cuidada, por cerca de 3 meses devidamente cuidada, sem você ver nada de bonito nela, apenas raízes e um galho que aos poucos vai ganhando então altura para no momento certo então florir novamente. Para que isso aconteça, são necessários 3 meses de um cultivo adequado até que isso aconteça. Todos os dias, de 2 em 2 dias, com um devido cuidado, com luz, com sol, com clima, com temperatura e com tudo mais, para depois, então, de um longo trabalho de cultivo, ser possível ver novamente a lindeza das flores que uma orquídea produz, pelo menos aos meus olhos. Sabe, irmãos, nós desejamos, não há aqui quem não deseje, falando novamente aos homens, um lar que seja um lugar de gozo e deleite. No entanto, esse lar precisa ser cultivado. Precisa ser cultivado. Falando especificamente a vida matrimonial aqui, para que a esposa verdadeiramente se torne frutífera, como diz esse salmo, e essa frutividade não é apenas filho,
mas à luz de tudo que as Escrituras nos ensinam, é a frutificação do Espírito mesmo na vida de uma mulher piedosa, para que ela floresça novamente, para que ela traga esse júbilo e esse gozo e essa alegria. É necessário cultivo devido. Talvez, irmãos, talvez, pode não ser o seu caso. Pergunte para sua esposa. Talvez não haja esse gozo, esse deleite. Talvez não tenha flores nascendo no devido tempo, exatamente por falta do devido cultivo. E sabe qual é o cultivo à luz desse texto? Não é apenas um romance, senão me tornaria aqui um palestrante secular. Embora haja lugar necessário para o romance na vida conjugal, as Escrituras estão fartas de ensinar isso. Mas sabe qual é o verdadeiro adubo para o deleite e o gozo no contexto conjugal? Cristo como alicerce desse casamento. Cristo. O quanto de Cristo você tem regado no seu casamento? O quanto do adubo de Cristo você tem colocado no seu casamento? O quanto o temor do Senhor e o andar nos caminhos do Senhor tem sido o alvo mais elevado do seu marido para a sua família? O quanto você tem como interesse primordial, como cabeça do seu lar, cultivar ou fortalecer os alicerces fundamentais, ou cultivar o seu casamento e a educação dos seus filhos de tal maneira que você colherá com isso a verdadeira firmeza de um lar na piedade e no caminho do Senhor, para que o lar se torne em deleite. Não é o romance que vai trazer isso em si mesmo. Compre flores, diga que ama sua esposa, seja gentil com ela, mas isso por si só não é suficiente sem Cristo como alicerce fundamental governando um lar. Sabe, irmãos, nós como homens do nosso lar, nós corremos um risco de pensarmos equivocadamente que a nossa função principal é prover o pão para o nosso lar. E até dizemos assim, minha responsabilidade é trazer comida para casa. Tolo! Quem traz comida para a sua casa é o Senhor, se você andar nos caminhos dEle e viver para Ele, porque do contrário, se você correr atrás de pão, ainda que seja camarão ou qualquer outro tipo de comida que você goste, mas se você está correndo atrás dessas coisas, as Escrituras já ensinaram no Salmo 127 que a única coisa que nós conseguiríamos colher nesse prato sofisticado que vamos comer é pão de amargura. Somos tolos quando pensamos que o sustento do nosso lar depende de nós. O Senhor Jesus diz que não. É o Senhor quem nos dá por meio do nosso trabalho, sem dúvida se feito no temor do Senhor, mas não depende de nós. Portanto, o nosso trabalho primordial, homens, maridos aqui, não é trazer pão para casa, é trazer Cristo para o nosso lar. É dar à nossa família um alicerce seguro no qual o nosso lar será construído. É a bem-aventurança que nós colheremos se nós vivermos no temor do Senhor. Se nós andarmos no caminho do Senhor e se nós ensinarmos a nossa família a fazer isso. Cuidado, irmãos, temos que ter muito cuidado por não negligenciarmos essa responsabilidade. Eu pergunto objetivamente aos homens, você tem diuturnamente ou diariamente levado a sua família a cultuar a Deus no seu lar? Você tem exercido o sacerdócio no seu lar? Como líder espiritual da sua casa, você tem pregado a palavra para os seus filhos, para a sua esposa? Você tem dado prioridade para isso mais do que ao seu próprio trabalho? Essa é uma maneira objetiva de responder se você se importa, que Cristo seja o alicerce seguro do seu lar. Se você tem se dedicado a ensinar a palavra de Deus como sacerdote espiritual da sua casa, levado a sua família ao conhecimento de Cristo e à disposição de submissão a Ele. Pense nisso seriamente, porque as paredes estão rachadas, ou podem estar, mas o problema não está ali. Há algo mais profundo que precisa ser corrigido, e vamos passar a eternidade remendando parede, enquanto a brecha vai se abrindo até ruir completamente.
As mulheres, irmãos, há também uma responsabilidade posta nesse salmo. Se tem marido crente em casa, é levá-los a essa responsabilidade. Você tem que ter coragem de dizer: meu bem, pare de bobagem de pensar que a sua grande função na nossa casa é trazer pão, porque isso é obra do Senhor. É claro que você vai ter que trabalhar. Esse salmo não celebra a preguiça, só não cultiva, só não sublima a arrogância de pensar que o sustento nosso depende de nós, depende de Deus. Isso deveria ficar claro. Tenha coragem de dizer para o seu marido, que se diz muito corrido para ter tempo de cultuar a Deus com você, de pregar a palavra para os seus filhos, de orar contigo, de ler as Escrituras com você. Tenha coragem de dizer para ele: pare com essa bobagem. Você está correndo atrás do quê? Do que é vil e passageiro? Nós temos um Deus que cuida de nós, vamos buscar esse Deus. Mas também, segundo esse salmo, aprenda a depender do Senhor, temendo, andando nos caminhos dele, você mesma. Inclusive, ensinando os seus filhos, buscando ensinar os seus filhos, a despeito de talvez a negligência do seu cônjuge, de fazer isso. Ensinar os seus filhos no temor do Senhor. Vida frutífera aqui é o fruto do Espírito mesmo. Esse texto não é secular, não é produtividade, é piedade. A exemplo da mulher de Provérbios 31, que embora seja uma mulher laboriosa, não preguiçosa, dedicada ao trabalho, mas a grande virtude daquela mulher não é o seu poder de empreendimento, embora esteja ali. Qual é? O temor do Senhor no coração dela. A verdadeira piedade cristã. Eduque seus filhos na palavra de Deus. Se você não tem um marido crente no seu lar, ou se tem que criar filhos sozinhos, entenda que, a despeito de todos os desafios que te cercam, aquilo de mais precioso que você pode dar aos seus filhos é o alicerce seguro em Cristo. Aos filhos, pesa uma responsabilidade aqui, de serem filhos frutíferos, mesmo se estiverem num lar onde esse frutificar foi cultivado. Se vocês estão em Cristo, vocês estão alicerçados em Cristo e vocês são chamados para dar frutos para a alegria dos seus pais, honrando e amando-os, como a Escritura os chama para fazer. Amados irmãos, o alicerce seguro do nosso lar, sólido do nosso lar, é Cristo, a quem nós devemos nos submeter. O que nosso casamento precisa é de Cristo e da nossa disposição de submeter a Ele. Aqueles que não são casados, meninos, responda para você mesmo se o que você deseja de mais sublime no seu casamento é conduzi-lo para Cristo, porque senão, não se case. Porque você não saberá o que é casamento e você não levará alguém a uma vida verdadeira no contexto da família, até que você aprenda que o seu chamado fundamental não é para trazer pão para dentro de casa meramente, embora você não possa ser preguiçoso, é verdade, mas é você levar Cristo para o seu lar e fazer do seu lar um lar estabelecido em Cristo. Meninas, não se casem com aqueles que não farão de Cristo o alicerce do seu lar. Não façam isso. Não façam isso. Não façam isso porque vocês vão sempre ter alicerces facilmente movíveis. Areia movediça. E a ruína certamente cercará a vida de vocês. Há algo que esse salmo ainda celebra, e isso é importante, especialmente num dia das mães como esse, que o grande fruto que essa mulher dá é dentro de casa, né? É no interior da casa dela que este salmo celebra a virtude e a piedade de uma mulher. Não porque seja errado uma mulher ir para o mercado de trabalho, Provérbios 31 lido diz isso, mas demove a ilusão tola de pensar que o lugar de mais valor no mundo para uma mulher é no mercado de trabalho, na vida profissional, quando na verdade o lugar fundamental onde ela pode resplandecer a glória de Cristo, onde ela pode trazer júbilo verdadeiro, é no contexto do seu lar com a sua família, seu esposo e seus filhos. Irmãs, muito cuidado em pensar nessa ilusão tola de brilhar nesse mundo vil, um brilho tão temporário.
um triunfo tão passageiro, enquanto a verdadeira piedade e a bênção do Senhor fundamentalmente está posta aqui nesse salmo, não a parte do trabalho, mas sublimando ele, colocando-se acima dele, a própria experiência graciosa da família criada por Deus. Eu não quero me estender mais nisso, mas deixar esse ponto de reflexão para vocês, de não deixarem a ilusão fantasiosa desse mundo pensar que no mundo, no mercado de trabalho, vocês vão conseguir sucesso, triunfo, gozo, muito mais do que na vida familiar. Isso é uma ilusão à luz das Escrituras, uma grande ilusão. Esse texto também nos diz, por fim, irmãos, que o fundamento sólido para o nosso lar é Cristo, em quem nós devemos, então, depender dele. Esse salmo agora não é mais uma exposição do caminho que um homem experimenta por temer ao Senhor, mas é uma bênção sacerdotal, como disse, onde ela é expressa no contexto da chegada do povo de Deus, então, às suas idas ao templo em Jerusalém, e ali, então, o sacerdote dava às famílias, então, essa bênção, pronunciava às famílias essa bênção, e essa bênção aqui é contida dessas seguintes palavras: que o Senhor o abençoe desde Sião, a partir dali de Sião, onde eles estavam, para onde eles vivessem. Sião, a cidade de Deus, onde o templo do Senhor estava, o trono de Deus, a presença do Senhor, por onde eles fossem, a começar daquela vida de comunhão com Deus ali, cultica com o povo de Deus, por onde eles fossem. E a bênção do Senhor deveria ser sobre eles, sabe para quê? Para que eles pudessem ver a prosperidade de Jerusalém todos os dias da vida deles, e para que eles pudessem ver os seus netos, os filhos dos seus filhos. E a bênção termina dizendo assim: paz sobre Israel. Irmão, se o Senhor abençoar o homem piedoso, com essa bênção sacerdotal anunciada aqui, ele poderá ver a prosperidade de Jerusalém, que é a cidade de Deus, onde, como eu disse, estava o templo, o culto e o centro vital da vida sagrada do povo de Deus. Ele poderia ver a prosperidade dela todos os dias da sua vida, da sua longa vida debaixo da graça de Deus. Se o Senhor abençoasse o homem piedoso, ele também não apenas se deleitaria em seus filhos, mas em seus próprios netos, novamente mostrando uma vida graciosa, longa na presença do Senhor. Para o povo de Deus, irmãos, do Antigo Testamento, era muito claro, e eles sabiam disso, e isso faz sentido entender à luz desse salmo, que ter uma vida longa em Jerusalém era expressão da graça de Deus para ele, porque como disciplina de Deus para um povo desobediente, o que Deus faria com eles é impedi-los de viver na terra prometida. Quando o povo se rebelou contra Deus, o que o Senhor Deus fez? Devastou Jerusalém, destruiu o templo e levou o povo cativo por 70 anos longe da terra prometida. Portanto, viver muitos dias na cidade é essa promessa graciosa do Senhor, deles andarem em piedade, desfrutarem da bênção da vida na terra prometida, adorando a Deus livremente como um povo que serve ao Senhor Deus. Eles sabiam disso, por isso que desejaram uma vida longa e vivida, vendo Jerusalém ser abençoada por Deus, era tão fundamental para eles, porque envolvia não apenas a piedade pessoal deles, mas inclusive de todo o povo de Deus. E com isso esse homem desfrutaria junto com os crentes daquilo que é mais essencial para a vida do povo de Deus: paz. É assim que termina essa bênção: paz sobre Israel. Paz, irmãos, não apenas a ausência de problema, mas esse verdadeiro shalom, essa verdadeira paz de Deus, que é uma vida plena, cheia de júbilo e deleite na comunhão com Deus, o Deus em quem nós encontramos paz, na reconciliação com Ele por meio de Jesus Cristo. Paz com Deus é a verdadeira graça de Deus sobre o seu povo que o reconciliou por meio de Cristo. Enquanto vivemos nesse mundo debaixo do sol, tendo paz com Deus, descanso verdadeiro, reconciliado com Ele. Aqui nós precisamos ainda observar nessa bênção duas coisas: que a prosperidade sobre o homem piedoso não é solitária, mas solidária. Solidária. Envolve não apenas a si e a sua família, mas a cidade de Jerusalém, que é a cidade do povo de Deus. A paz também não é apenas para si e para sua família, mas para Israel, o povo de Deus. Jerusalém, irmãos, a cidade de Deus, e Israel, a terra de Deus,
representam aqui outra coisa, senão a própria igreja do Senhor. A própria igreja do Senhor. De tal maneira que a bênção sobre o homem piedoso é sobre ele e sobre todos os outros homens piedosos que vivem na igreja do Senhor. No Antigo Testamento, na terra prometida, Jerusalém, lugar do templo, a igreja de Cristo. Verdadeiramente não se trata de uma vida solidária, mas uma vida de comunhão como povo de Deus, caminhando junto nos caminhos do Senhor, com a igreja de Cristo. Onde a piedade, o temor e os caminhos do Senhor, irmãos, são ensinados, é na igreja de Cristo. E o homem piedoso que quer verdadeiramente experimentar de andar nos caminhos do Senhor é o homem que não vive sozinho, mas vive com o povo de Deus. Juntos, nós, como povo do Senhor, desfrutamos da paz com Deus por meio de Cristo. Nós fomos alcançados por essa bênção durante todos os dias da nossa vida, hoje e no porvir. Nós desfrutamos de ver a graça de Deus sobre a igreja do Senhor triunfando hoje e desfrutaremos isso no porvir, juntos como povo de Deus. Aquele mesmo comentarista que eu citei, James Montgomery Boyce, diz assim, falando sobre a importância da igreja para o homem piedoso. Ele diz, a cidade é essa cidade, a cidade santa de Jerusalém, ele está se referindo. É o canal da graça de Deus, essencial para a nossa saúde espiritual. Portanto, nunca podemos ser meramente crentes individualistas. Nós precisamos uns dos outros. Portanto, vamos orar por nossa igreja e trabalhar para o bem dela. Se prosperar, prosperaremos. Se Deus está abençoando lá a igreja do Senhor, nós também que estamos nela, seremos abençoados. O quanto nós temos valorizado, irmãos, a igreja de Cristo. O quanto nós temos valorizado verdadeiramente a vida da nossa família na comunhão cultica com o povo de Deus. O quanto nós temos conduzido nossa família para se assentar e ser edificado pela palavra de Deus. O quanto nós temos buscado conduzir a nossa família para a igreja. Falo isso primeiramente aos homens, mas também às mulheres, com os nossos filhos. O quanto nós temos nos esforçado para que os nossos filhos conheçam as verdades eternas de Cristo e desfrutem da vida cultica com o povo de Deus, sendo edificados pela palavra de Deus, a fim de que juntos cresçamos na submissão e na confiança do Evangelho de Cristo. O quanto nós temos desejado a paz para a igreja de Cristo e o quanto nós temos nos esforçado para que a igreja de Cristo desfrute dessa paz, com o nosso comprometimento de buscar experimentar o amor com o povo de Deus. Irmãos, qual é o fundamento sólido do nosso lar? Cristo, em quem nós submetemos e de quem nós dependemos. Em quem nós nos submetemos, porque a verdadeira experiência de uma vida piedosa no lar depende da nossa submissão a Cristo. Como diz os versos 1 a 4, que o resultado do caminho da vida do homem piedoso é a bênção do Senhor sobre si. E de quem nós dependemos, porque acima de tudo, é o Senhor quem nos abençoa. É o Senhor quem nos deu paz pelo sangue de Cristo, nos reconciliou com Ele, para que nós vivamos, hoje e sempre, desfrutando da prosperidade da igreja do Senhor como filhos dEle. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e diga, mas eu não tenho nada a ver com família, sou um homem sozinho, ou uma mulher sozinha, ou sou tão jovem ainda para ouvir isso. Tudo bem, eu entendi que papai e a mamãe precisam fazer isso, eu entendi que os meus irmãos são casados, precisam levar a sério. Talvez você já seja viúva ou, infelizmente, experimentou uma das tragédias do mundo caído, que é o divórcio. Talvez nem culpa por você, mas do seu cônjuge. E talvez você não tenha no seu lar um cônjuge que teme ao Senhor. Talvez você tenha hoje filhos que, mesmo você tendo se esforçado em fazer tudo isso,
eles não se encontram firmados no caminho de Cristo. O que esse texto tem a dizer para nós também, nesse contexto, irmãos? Para aqueles que se encontram nesse contexto. Que esse é o caminho de todo homem, e de toda mulher, e de todo jovem, e de toda criança. Ter Cristo como fundamento da sua vida, em quem a verdadeira alegria, a bem-aventurança, o deleite será experimentado. Cristo, somente Cristo. E por ser Ele, então, onde nós devemos colocar os nossos pés para experimentarmos a bem-aventurança de uma vida nesse mundo caído, nós devemos nos submeter aos caminhos graciosos que Ele nos chama a andar, porque são caminhos de vida, são caminhos de deleite, são júbilo nesse mundo de trevas. E desse Deus gracioso nós devemos depender toda a nossa vida, porque a bênção nossa está nas mãos dEle e dEle nós dependemos. Irmãos, que de fato e de verdade, Cristo seja o nosso verdadeiro alicerce, em quem nós encontramos o caminho de vida, e que nós, em resposta à grande graça da redenção que há em Cristo, respondamos a essa graça com submissão, um temor reverente, desejo amoroso de andar nos caminhos de Cristo e viver sempre, não na nossa dependência, mas na dependência graciosa dEle, quem abençoa o seu povo, a sua igreja, dando a paz, na reconciliação com Deus, mediante a sua salvação graciosa que nos alcançou. Que Deus nos ajude, irmãos. Deus nos ajude. Vamos orar. Deus, esta é a Tua palavra, é o que ela nos ensina. Nos ajuda, Senhor, como homens, mulheres, como filhos e pais, como aqueles que experimentam, ó Deus, angústia nesse mundo por tantas coisas que a realidade da queda propõe. Como nós vimos neste salmo, Deus, há exceções nesse mundo caído, mas mesmo diante dessas exceções, nós continuamos tendo Cristo como nosso verdadeiro amparo, em quem nós devemos firmar os nossos passos e em quem nós devemos descansar confiadamente, que nos conduzirá para o seu reino eterno. Ajuda-nos, Senhor. Olhe para os casamentos fragilizados aqui, para os relacionamentos familiares, ó Deus, abatidos, para que Cristo se torne, ó Deus, verdadeiramente o alicerce e o gozo da graça do Senhor seja vivido na família, para a glória do Senhor, ó Deus, que nos chamou como igreja para viver como um povo do Senhor, alcançados pela Tua graça, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.